Se eu não quero fazer isso pro resto da minha vida, eu não sou suficiente. Se o meu trabalho não for a coisa mais importante da minha vida, isso quer dizer que eu não mereço sucesso? Uma nota que essa é a primeira vez que eu estou falando um texto que eu escrevi do Crônicas de uma Inquieta em voz alta e em vídeo. E assim, eu não tenho nem um sofá pra pensar sobre isso devagar, de uma forma confortável e gostosinha. Mas eu tenho muitas perguntas sobre. E isso não foi nem algo que alguém disse pra mim. Fiquei pensando nisso depois que eu vi um vídeo da Tate, onde ela dizia que ela não sabia se ela queria estar apresentando o Sports Car quando ela tivesse 70 anos. O que eu acho até um pouco difícil, considerando a coreografia que ela faz. E que ela queria que essa carreira durasse, mas ela queria relaxar também, sabe? Tirar um tempo e tal. Só que assim que ela falou isso, uma fada meio que morreu dentro de mim. E eu pensei automaticamente: então você não ama essa carreira, você não quer o suficiente. Isso me assustou muito, porque se eu tô cobrando ela desse jeito, o que me impede de me cobrar assim? E olha, eu achava que isso era algo, tipo assim, isolado, porque, sei lá, eu enfiei não sei quando, não sei onde, uma ideia de que todos os artistas, todas as cantoras têm a mesma ânsia que a Taylor Swift tem de escrever, de, enfim, trabalhar, porque, enfim, ela é doida, mas eu amo ela. A minha mãe costumava dizer que amo ela, era moço de galinha, então eu sou muito fã. Quando o Lando Norris, que é um piloto de Fórmula 1, deu uma entrevista falando que ganhar o campeonato não era a coisa mais importante da vida dele, o meu marido veio bem triste, falando: cara, por que eu vou torcer por ele se isso nem é a coisa mais importante da vida dele? E nota, né? Fórmula 1 é um esporte que demanda muito, tem muito risco, tipo, de vida, e é muito caro. Então eu acho que os fãs... Eu vou chutar que muitos fãs ficaram um pouco tipo: caralho, por que eu vou torcer por ele, que nem meu marido? E assim como ele, eu parei de torcer por Orlando o ano inteiro. Mesmo que eu gostasse muito dele, porque ele sempre pregou uma ideia de que ele não precisa ser um psicopata que nem o Max Verstappen. E se você não entende nada de Fórmula 1, basicamente o Max Verstappen é, tipo assim, a pessoa mais psicopata, mais monstra. Eu adoro ele também. Mas, tipo assim, ele ganha e ele, tipo assim, se arrisca. Ele é muito doido. Eu esqueci o que eu tava falando, porque no final das contas, eu tava falando do Lando. Lembrei, o Lando, ele prega muito que você não precisa, né, tipo, ter essa sede de sangue, de ser um psicopata pra ganhar, pra ser campeão. E, porra, eu adoro isso, eu acredito muito nisso. E ele sofreu muito com esse negócio de segurança, ele tinha muita insegurança nele mesmo e tal. Ele fez bastante merda. Mas, enfim, isso não é uma espiral sobre Fórmula 1, mas é uma espiral sobre como, tipo, eu, apesar de tudo isso que eu gosto muito e que eu, tipo, porra, apreciava nele, deixei de torcer pro bichinho pelo resto da temporada, sabe? Pra mim isso é algo muito absurdo, porque eu, às vezes, tenho uns pensamentos meio assim, onde eu fico me perguntando: se eu não sou uma escritora que quer isso a vida inteira, que sonhou com isso a vida inteira, que escreve desde, sei lá, uns 8, 10 anos de idade, eu mereço esse sucesso? Antigamente, né, desde que eu comecei, eu comecei isso há 1 ano e meio, mas enfim. No começo, eu costumava achar que isso era só um pensamento de autoridade, e era muito louco pensar isso, e tipo, não era nada demais. Até este ano, eu ir no cabeleireiro e pela primeira vez admitir pra alguém que eu era escritora, com uma confiança que eu não sei de onde eu tirei, mas e ele me perguntou: mas ser escritora é algo que você sempre quis ou você esbarrou com isso durante a vida? Pode até que seja uma coisa de tipo curiosidade sobre a vida da pessoa, mas eu não conseguia afastar a sensação de que eu estava sendo testada, de que eu estava ali sendo avaliada pra ver se eu ia ser colocada na caixinha de merece mais, merece menos. E tipo, eu não quero me cobrar assim. E eu não quero que outras pessoas me cobrem assim. Mas eu tenho zero controle sobre o que outras pessoas fazem. Mas eu tenho muito controle sobre, tipo, a minha cabeça. E o mais bizarro pra mim é que eu nem acredito nisso. Eu não acredito nessa questão de, tipo, o trabalho ser a coisa mais importante da sua vida, etc, etc. Muito que você tem que ter, nem que você tem que ter um propósito. Assim, eu não me desvencilhei da ideia de que eu não preciso ter um propósito de vida, que foi um negócio que me colocou muito no buraco, me fez começar terapia quando eu tinha, sei lá, meus 20 baixos, pra chegar aqui e ficar pensando que eu não mereço ter sucesso como escritora porque eu não fiz isso a vida inteira. Tipo, deveria achar que ser escritora ou qualquer sonho que eu tenha seja a coisa mais importante da minha vida pra merecer qualquer tipo de sucesso? Pra ter pessoas que me leem e que ficam empolgadas com o que eu escrevo, com o que eu falo, sabe? Com o que importa pra mim, com as causas, sabe? Que eu... Enfim, com tudo isso, eu mereço menos se talvez no futuro eu não queira mais fazer isso, ou se isso não é a coisa mais importante da minha vida.
Se eu bater textões, eu estudo que nem uma condenada, trabalho que nem uma condenada, mais do que eu acho que eu deveria trabalhar, isso não é o suficiente pra alguém querer me acompanhar, pra alguém, sabe, tipo, eu preciso querer isso pro resto da minha vida. A Tate gosta de cantar e dançar agora, e talvez no futuro ela queira fazer outra coisa. Eu deveria ficar menos empolgada com a música dela. Eu não acho que ganhar o campeonato é a coisa mais importante da vida dele. Eu vou deixar de torcer pra ele, considerando que ele prega ideias e crianças que eu acredito pra caralho. Se for pra cobrar alguém de alguma coisa, que seja em base em uma criança que eu queira ter. Tá gravando? Tá. Que eu queira ter. Sabe, assim, tipo, se for pra ficar menos empolgada com alguém, quem quer que seja porque a pessoa falou algo como trabalho enquanto eles dormem. Tanta coisa mais importante pra eu esperar deles, e eu espero que eles sejam o que eu não quero ser. Só que, apesar de... Peraí, agora no café. Apesar de saber que eu não quero acreditar nisso, ainda assim eu acho que eu não consigo fugir de ter algum conceito de merecimento, sabe? Tipo, pra mim e o que eu enxergo nos outros. Porque, no final das contas, assim, eu quero poder ser livre, poder fazer sem a pressão de que isso precisa ser o meu propósito de vida, de que eu preciso querer isso a vida inteira, de que isso precisa ser a coisa mais importante da minha vida, e ao mesmo tempo ter um sucesso, porque, porra, eu faço, eu me importo, eu gosto, é a minha arte, sabe? Eu quero poder merecer sucesso sem ter que ser escravo do meu sonho. Eu quero poder apreciar o piloto de Fórmula 1, mesmo que ser piloto de Fórmula 1 não seja a coisa mais importante da vida dele. Eu quero poder apreciar a Tate e a música dela, mesmo se aquilo não for algo que ela queira fazer parte da vida, porque o que ela tá fazendo agora, eu gosto. O que ela tá fazendo agora é divertido, e ela tem umas letras assim, o Revolving Door, tipo assim, pô, me pegou muito quando ela lançou. Então, sei lá, sabe? Ao mesmo tempo, eu sei que algumas coisas estão programadas na minha cabeça pro que eu aprecio, pro que eu gosto de ver no outro. Como? Eu me empolgo muito quando eu sei que uma pessoa gosta e é talentosa, mas eu gosto muito mais quando dá pra ver no trabalho delas esse amor, sabe? Esse negocinho assim pela escrita, pela música, pelo filme, sabe? Dá pra ver, você consegue sentir, sabe? E eu também acabo me empolgando muito quando eu sei que a jornada da pessoa é uma jornada, tipo assim, caralho, de vida inteira, sabe? Tipo, porra, eu acho que isso é muito mais porque isso pra mim é a minha forma de enxergar esforço e vontade. Porque eu não quero que uma pessoa que, tipo, não faz por onde, não era isso que eu queria dizer. Porque no final das contas eu aprecio muito mais quem se esforça, quem quer, quem procura, que a força de vontade. Eu não sei, eu acho que isso pra mim é mais importante, só que tem várias formas disso transparecer. Tem que saber o que é mais importante pra mim nessas formas aí de esforço e força de vontade. No fundo, eu até concordo com o Lando, eu concordo com a Tate. Eu quero viver e eu acredito, as minhas crenças são muito mais parecidas, as minhas crenças conscientes são muito mais parecidas com o que eles querem do que com o que eu tava me falando, com o que eu acidentalmente me cobrava também. Mas apesar disso ser uma espiral, ainda assim eu tiro algumas coisinhas dessa pergunta atrás de pergunta. Tipo, coisinha número 1. Eu definitivamente não quero me cobrar dessa forma, e nem os outros. Eu não acho que essas coisas são importantes, ou não deveriam ser importantes pra eu achar que alguém merece ou não algum sucesso. 2, o que realmente me importa é o quanto eu consigo enxergar na pessoa que ela tá se esforçando e que ela quer muito aquilo. E isso é muito meu, mas assim, eu não quero que isso seja influenciado por isso é a coisa mais importante da vida dela, ou o quanto ela trabalha, sabe? Essas coisas, pra mim, não fazem sentido, não fecham. E 3, eu definitivamente preciso torcer o dobro pro Lando esse ano, porque assim, tadinho, cara, ele não merecia eu ter deixado de torcer pra ele por tanto tempo. Eu assim, pedido de desculpas, pelo menos mentalmente pra ele. Mas é isso, até a próxima espiral.